Olá, Shalom meus amigos do grupo, Shalom More André. Estou aproveitando que eu estou aqui na casa de minha mãe e estou gravando esse vídeo para vocês. Eu gostaria muito de agradecer ao More André, a todos os amigos do grupo, por tudo de bom que tem acontecido em minha vida, pelo fato de eu ter conhecido a todos vocês. Vocês não sabem o quanto vocês são especiais para mim. E eu fico assim maravilhado de poder fazer parte de um grupo igual a esse. As aulas que eu tenho tido com More André têm sido assim fantásticas, de uma explicação assim fora de série. E eu realmente só tenho a agradecer do fundo do meu coração. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo para todos e fica aqui meu Shabbat Shalom. Aqui. Existe uma coisa que é muito profunda, né? É conhecer o Boré. Conhecer Boré é o Criador, não é? Boré, da palavra Bará, Hashem, Senhor de todas as coisas, Senhor de todas as almas. É uma luta intensa contra o nosso ego. Na primeira configuração, a Torá diz que só existe você e Hashem. Tudo o que você vê em sua volta é uma mera ilusão, um mero teatro para mostrar, não é? Como você lida com essa realidade. Diz que os sábios antigamente, quando paravam para estudar a Torá, muitas vezes eles nem falavam uma palavra, eles deixavam a alma falar. E muitas vezes, por isso que o jejum de palavras é um dos maiores que existe. Nós usamos tanto o nosso corpo para falar, tantas coisas, e não ficamos em silêncio. E quando não ficamos em silêncio, não é a nossa alma que fala, mas o corpo. Mas enfim, nós, ao estudarmos a Torá, ensinarmos a Cabalá, e tudo é a mesma coisa, nós pretendemos que os nossos alunos tenham esse amor, tenham essa preocupação com o outro. Muitas pessoas aí hoje se matam porque não tem ninguém para conversar, não acharam o amor verdadeiro, acha que isso não existe, não é? E por incrível que pareça, muitos alunos falam para mim, Moré, eu não sei que amor é esse que você fala. É algo que deve ser construído, não é? É algo que deve não vir de mim mesmo, mas deve vir do eterno para mim. Porque se eu vou pelo meu amor, ele tem uma barreira, ele tem ali uma hora que ele não vai além daquilo. E principalmente quando ele está agregado às mais midotes de como eu vejo o outro. Então eu deixo o ego do outro me atingir e eu não vou na alma do outro. E quando o ego do outro me atinge, eu então posso ficar um pouco balançado. Isso acontece com todos nós. Mas eu devo, como cabalista, pegar todos os ensinamentos, todos os padrões e revisar a minha internalidade. Revisar o porquê disso está acontecendo, revisar o porquê talvez eu não tomei uma determinada atitude, revisar
qual é a minha intencionalidade com o meu próximo. Muito bem. Então, a gente usa certos argumentos e certas questões para mostrar para vocês como as coisas devem acontecer, não é? É certo que quanto menos ego e menos corpo eu tenho, mais amor eu terei para oferecer, mais abraço eu terei para oferecer e mais coisas boas eu terei para oferecer. E isso tudo tem que vir de dentro dos meus sentimentos e de dentro do meu pensamento, dentro das minhas ações internas. Veja, a movimentação da nossa alma em relação aos mandamentos da Torá, elas devem ser amplas, enquanto as nossas questões religiosas, etc., criar altares, enfim, fazer toda uma coisa que simplesmente é manual e não interna, não movimenta a sua internalidade. E é lógico que existem rezas que, se você para estudar essas rezas, por exemplo, todo dia nós lemos o Alex, né? Ele lê aí as rezas e chega uma hora que fala de Hatson. Hatson é vontade. Qual é a reza? Hashem, cria em mim um desejo, não é? De estudar a tua Torá, que seja a tua vontade, o seu Hatson e não a minha Hatson. Que o mal, não é? E o mal, diga-se de passagem, não é só o mal separado, é o mal interno. Ele não alcance a minha alma, ele não alcance. Mas é extremamente difícil isso acontecer, não é? E da gente se limpar dessas más midotes. Porque as más midotes, elas só não são persuasivas dentro de nós quando está tudo bem. Agora, quando algo antagônico àquilo que nós cremos acontece, a gente fica um pouco mexido, lógico, somos seres criados do positivo e do negativo, e assim será até o final. De 6.000 anos de retificação, e das 613 partes da alma, só se pode consertar 288, o que é um nível muito elevado dentro de 6.000 anos. Isso significa que cada midote ou cada sefirote que tem algo sujo é extremamente complicado de se limpar. Por isso que é preciso muito entendimento, muita reza e principalmente da ajuda do Eterno, e por isso tudo isso vai funcionar através da intenção. Exemplo, eu posso ajudar alguém para que as pessoas vejam que eu sou bom. E isso é extremamente complexo de se entender. Muitas vezes, quando você para pensar nisso e você está acompanhado de alguém, você pensa, ajudo ou não ajudo? Não é? Quando você está sozinho, talvez seja mais fácil, porque talvez o ego não queira te expor. Totalmente bom nós não somos, não é? Bom é Hashem. E todos eles, e aí a gente fala até mesmo dos grandes tzadikim perfeitos ou dos tzadikim imperfeitos. Enfim, o todo puro, o todo bom é Hashem. Doce, santo e supremo, mas tão sério e tão sincero que não é capaz de ter duplicidade nas suas leis e nem mesmo na implementação daquilo que ele criou para cada um de nós. Por isso, quando nós observamos o Taná, por exemplo, citamos aqui as 4 reencarnações do rei Shilomo, 2 reencarnações, e uma delas, diga-se de passagem, aconteceu com Jeremias. Essa história é muito bonita, está no nosso canal. Ele vem totalmente antagônico à sua encarnação anterior. Diga-se de passagem que também, nem sempre que o Taná fala o nome Shilomo, está falando de Shilomo, mas está falando do Eterno. Em alguns pontos, sim, fala de Shilomo, e deve-se entender também essa questão numa
força interna de cada ser humano. E diz que na primeira reencarnação desse aspecto da alma, ele foi um rei, foi muito proeminente, e que depois, por alguns erros em relação ao Beit HaMikdash, que é o templo, ele acaba então cometendo alguns erros, né, em níveis de riquezas, em níveis de questões matrimoniais, enfim, ali no nível peixe a gente está falando dessa questão. Logo depois ele tem que voltar como o profeta Erimiarro. E aí então ele vai ter uma guerra extensa contra toda a realeza, também com os seus familiares e praticamente com todos que estavam à sua volta, fazendo com que ele fosse um profeta não muito bem quisto. Também as suas palavras foram bem ríspidas, o que é totalmente proibido pela Torá. Nessa outra reencarnação, ele é proibido de casar por causa da quantidade de mulheres que ele teve numa vida anterior, e ele também vive de tzedakah, ele era muito pobre. Veja, a escolha, apesar da Torá falar que nós escolhemos qual é a nossa reencarnação, concordamos, isso todos, é nossa. Ela é uma implementação dos nossos desejos. Mas a própria vinda da alma para esse mundo, ela já vem cercada de histórias. O problema é que o dia a dia a gente não entende. Então, quando um tzadik vê uma abelha voando na frente dele, ele vê aquilo ali não só simplesmente como algo ocasional ou algo que pode acontecer a qualquer momento, mas ele vê como um sinal de Hashem. Ou seja, tem toda uma história se desenrolando ali. Enquanto aquela abelha voa, não é? Ela tem uma quantidade de batida de asas, ela tem todo um mecanismo preparado. Todos os astros estão implementando aquela realidade. Veja, a realidade ela não foi criada, ela é criada a cada momento. Aquela abelha que eu olho e às vezes não dou atenção, e muitas pessoas não sabem da importância da abelha, até matam, não é? Com medo da sua ferroada. A polinização do nosso mundo e tudo que nasce, não é? Existe a ajuda da abelha, que pousa numa flor macho, né? num aspecto macho ali, poliniza outras espécies e assim a abelha é uma das grandes responsáveis pela flora em grande parte, em todo mundo, na verdade, não é? Existem várias espécies de abelha. Nós não percebemos isso e nem damos total atenção, talvez, ao momento de vida que de repente nós não estejamos implementando o nosso ego. E aí passamos então a tratar a vida meramente como um aspecto, tá, eu tô aqui hoje, tudo bem, é uma hora, eu perco uma hora aqui, outra ali, vou ver um jogo, vou fazer, sei lá, qualquer coisa, e não vejo que eu tenho ali uma oportunidade de fazer, de ver cut, ou seja, me conectar ao eterno. Talvez tentar entender aquele padrão que está sendo apresentado ali para mim em relação à minha vida. É eu e o eterno. Agora que a gente adentra esse mundo da Kabbalah e não tem mais aquele círculo, né, aquele círculo vicioso religioso, então o que nos falta e o que nos é dever é implementar o amor. E o amor é ver Deus em todas as coisas. Ainda que por uma roupagem, imagine aquela abelha que voa ali, são letrinhas hebraicas, que são muitas vezes chamada na Torá de Débora, não é? Existia uma profeta chamada Débora, e então nós vemos que maravilha é aquilo. Aquilo nos encanta, e nós então podemos tirar um padrão daquilo ali para ver que o Eterno criou aquela cena.
E ele permitiu que aquele animalzinho ou aquela formiga entrasse na nossa frente, ou seja lá o que for. E tudo é vida. A pergunta que nos resta é como eu pagaria ao Eterno tudo isso que ele cria para mim. Agora, quanto aos dissabores de entender que a abelha é algo bom ou ruim, aqueles que implementam, não, agora que tem uma abelha, eu vou plantar uma flor aqui, quem sabe ela não pode levar esse néctar para sua colmeia e ter próximas gerações de abelhas, ou mata-se a abelha. Assim também nós vamos, pela vida, talvez matando vários fragmentos da nossa vida. Não porque a vida é ruim, sim, mas porque a nossa mente entende assim. Veja, é a configuração da coisa. Assim foi durante toda a história. Todas as histórias foram o olhar do outro, e quando se olhava para o outro, via-se nele talvez uma questão religiosa, não se pesava o seu sentimental, o que eu faria para ferir o outro, e buscávamos extrair daquela vida, diga-se de passagem, a ponto de escravizar o outro, lucros. E assim fomos destruindo o nosso planeta. Pegamos mais quantidades de peixe nos mares que é necessário, porque a alimentação já não é uma alimentação equilibrada, mas é uma alimentação que implementamos primeiramente o nosso desejo, não comemos para elevar aqueles animais, mas comemos, e diga-se elevar é comer para estudar a Torá, esses animais que nós consumimos, então eles nos dão energia e assim eles se sentem muito bem por isso, a alma é elevada. Não lidamos com o outro, toda vez que encontramos uma pessoa, não lidamos com ele com uma importância de saber que aquela pessoa já passou em algum momento da nossa vida, ainda que seja alguém que sentou do seu lado no ônibus e talvez você nunca mais veja. E talvez numa próxima reencarnação, o mesmo encontro, mesmo que seja imediato ou em poucos minutos. E às vezes soa até estranho quando você tenta ser um pouco mais agradável. Muitas vezes, se é um homem, a mulher pode imaginar logo que não é, existe alguma intenção ali atrás, ou se é uma mulher, o homem também pode pensar que existe alguma intenção, seja em qual nível for. Isso significa, então, que o mundo mesmo, ele está muito distante de ser amado. Por isso que o Eterno compara aqueles que não estudam Zohar com os que estudam Zohar, ele divide entre bestas e seres humanos. Justamente porque o amor e essa organização nesse mundo parece tão certa, mas é tão errada. Dividimos os países, colocamos fronteiras, dividimos casas, já não podemos mais suportar viver um com os outros. Precisamos nos isolar, porque, na verdade, a quantidade de amor que temos, ela é também é, parametrizada pelaquilo que nos incomoda ou não. É lógico que isso é natural. Saímos de um convívio onde grupos viviam em cavernas e existiam grupos familiares, cada um, não é, com a sua formatação, e fizemos a separação exatamente de países, estados, cidades, municípios, casas, submunicípios, enfim. A importância agora não é a vida. E diga-se de passagem que se você é de determinado bairro e você não tem um comprovante para ser tratado em um bairro que de repente tem aquilo que você precisa, já fica mais complicado para você conseguir um atendimento. E tudo isso nós vamos vendo dentro da humanidade. Medicamentos que poderiam salvar vidas são vendidos por preços exorbitantes, cirurgias que poderiam salvar vidas não são mais
para salvar vidas, mas são simplesmente pela questão financeira da coisa. Então isso significa que o dinheiro em si é muito mais importante do que a vida. O sofrimento também que é implementado por dores de muitas doenças ou mazelas que nem imaginamos que existem dentro das pessoas e, infelizmente, nós priorizamos o quanto dinheiro nós temos. A moeda em si, ela tomou um parâmetro tão grande dentro da nossa sociedade que isso aconteceu. Então, quando eu cito o rei Shlomo, eu também cito que nem sempre a questão da pessoa ter uma boa vida financeira, porque isso depende do Masal. E logo depois, é lógico, ele reencarna novamente como outro, e dentro desses parâmetros reencarnatórios, não é, ele sempre vai ter alguns problemas relacionados a tudo que ele fez. Depois ele reencarna de novo como um sábio de Torá, e finalmente ele reencarna como Rambam. Na última reencarnação, trouxe o judaísmo racionalista, onde tudo é racionalidade. A ponto, muitas vezes, pelo meu entendimento de algumas leituras, de não se acreditar nem em demônios, nem em anjos. Tudo é problema psicológico, tudo é isso e etc. E através dos ritos, não é, que são muito bonitos, diga-se de passagem, a pessoa tem uma vida ali dentro, talvez, de uma religião que muitas vezes, para aqueles que não são acostumados desde a sua tenra idade, o nascimento, pesado. E que muitas vezes não é cumprido pela maioria daqueles que dizem ser desse núcleo aí de entendimento da Torá e que também mantém as portas fechadas, diga-se de passagem, e aí diz-se não na totalidade, porque nem todos concordam, mas para a maioria das pessoas. Também criando uma religião que só pode ser seguida se você for monetariamente estável e que você possa ter todo o dinheiro para manter essa religião. Desde o cacherute, a compra de livros, a compra de indumentárias que estarão sobre o seu corpo, ou até mesmo na sua cozinha, não é? Tudo é um grande comércio. Inclusive a questão de citar-se Israel, como a Israel que é descrita na Torá, não é? Gera muito dinheiro, muita economia e, diga-se de passagem, a maioria das pessoas que viajam são idólatras, o que é altamente proibido pela Torá. Mexer nessas organizações e tentar minar, não no intuito de querer destruir, não. Nós queremos amar a todos, não é? Mas queríamos que todos entendessem o amor também. E com isso criamos inimigos. Os inimigos são justamente aqueles que não concordam com aquele tipo de situação. O que leva, então, a uma congregação interna, as pessoas congregam internamente, mas segregam fora. E nós vimos isso durante toda a história. Vimos isso com índios, negros, vimos isso também com brancos durante ali o Império Otomano, quando brancos eram também escravizados, mas diga-se de passagem, nada foi tão proeminente como escravizar uma pessoa a vida toda. Lá era 7 anos. Então, mas também devemos observar que todo mundo que escravizou será escravizado. Não é? Então, em algum momento da história, aquela pessoa fez algo similar. Muito bem. Quando nós falamos, então, de livre-arbítrio, nós temos que citar essas reencarnações. Veja, Shlomo, ele entra no mundo com a proeminência mental e com um pedido excepcional, diga-se de passagem.
Hashem diz para ele: escolha o que você quer. Vida longa, saúde. Ele pediu a Hashem sabedoria, Rohimá, entendimento da Torá. E Hashem fica feliz com ele, etc. Mas parece-me que quando uma pessoa ela se torna proeminente, ou seja, a vida se torna destacada e fácil, ela procura ir por caminhos não tão espirituais, que foi também o caso de Shilomon, quando casou com as filhas dos reis que o cercavam para fazer ali um laço político. Não acreditou plenamente em Hashem. Logo isso, ele casa, ele tem uma relação com a rainha de Sabá e vai, então, ela fica grávida, não é? E ela vai ficar grávida exatamente daquele que viria atacar Israel lá na frente. Ou seja, o problema foi criado por ele mesmo. Muito bem. Nós criamos os nossos problemas futuros, tanto nessa vida como na vida posterior. E como nós fazemos isso? E como nós paramos o ciclo? Aí é que está a pergunta. Estudando a Torá, compreendendo os processos. Ainda que um processo seja extremamente difícil, como eu disse, é algo interno, é algo que você tem que enfrentar por dentro, dentro daquilo que te causa uma separação do divino, como isso pode acontecer? Aconteceu com Yaakov, por exemplo. A história de Yaakov, quando ele perde Yosef, ele então entra em um estado de caos espiritual que a própria Shekhinah se afasta dele. Esse afastamento da Shekhinah fez com que ele permanecesse muitos anos e muitos anos sem sentir alegria. E isso pode acontecer com qualquer um, mas é o tratamento daquela pessoa. Depois que ele reencontra Yosef, ele fica então extremamente feliz e a Shekhinah volta para ele. Toda vez que nós ficamos tristes ou cabisbaixo ou nos deixamos, não é, ser corroído por essas forças impuras, é lógico que as forças impuras elas atacam no mental. Nós também afastamos a Shekhinah. Por isso que é muito bonito ouvir quando a Terezinha fala que morre de rir, não é? Ela fica rindo e etc. É uma criança, né, a Terezinha? Uma criança grande. Baruch Hashem. Então, veja, tudo é construído pelo Eterno. Muito bem. Uma pessoa, como a gente disse na primeira aula, pode estar em frente ao mar, estar em paz, sentir alívio e ver através até da grandeza do mar como é grande o Eterno. Eu já passei várias vezes por essa experiência, porque nós, infelizmente, não conseguimos medir as coisas. Mas quando a gente olha o mar assim, ainda que não dá nem para se comparar, mas para nós que somos tão pequenos, não é? Então, estamos dentro de uma concha tão grande, tão fechada, que a gente não consegue ver isso, não consegue ver a totalidade do Eterno. Por isso, nos sentenciamos a não entender o Shema, que Ele que cria tudo. Se Deus nos livre, tivesse o capricho, não, eu vou mudar esse Masal. Jeremias, Eremiarro, não vai ser mais Eremiarro. Então ele desconstruiria a possibilidade de Shilomo consertar o seu Masal. Então essa próxima reencarnação, a pessoa viveria de uma forma totalmente degradante e contrário à Torá. Então ela não teria a possibilidade de consertar, como Eremiarro, ele conserta e ele mesmo é levado em cativeiro pelo aquilo que ele criou numa vida anterior. Pode se perguntar, mas e as pessoas que não estudam a Torá? E aí não é problema nosso. Ela está nesse estágio, porque é o estágio que a alma dela construiu numa vida anterior. Talvez daqui a alguns anos
ela se volte, talvez não, mas isso também não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é, primeiro, estudar o Zohar, continuar estudando ele permanentemente. Uma vez o Maria César, olha, a gente vai para o túmulo estudando a Torá. Não pense assim. Pense que vocês vão para a eternidade. E só vão para a eternidade aqueles que querem estudar a Torá. Porque a Torá é tão complexa, mas tão complexa, que é necessário muito estudo para estudá-la em todos os estágios. Enfim, então o desejo que nós temos que ter é estudar a Torá aqui e estudar no outro mundo. Mas se eu vivo buscando outras coisas para me fazer feliz, não que eu não possa ter um conforto para ter mais tempo para estudar a Torá. A ideia é essa. Isso é o quanto de fé nós devemos manter nessa Torá. Nós acabamos então não entendendo todo o Shema, porque, veja, o mecanismo é que você vai passar por aquilo que é necessário. A gente está usando um aspecto financeiro, mas podem ser aspectos emocionais, em relações sentimentais, etc, etc. O problema é se agora você vai consertar. Se agora você entendeu que não se trata meramente de um mecanismo onde as suas vontades vão ser cumpridas, mas é um mecanismo onde você tem que ser metamorfo para o bem, para entender o outro, para ajudar o outro, não para atrapalhar. Mas, muitas vezes, nós não entendemos a totalidade e acabamos atropelando um monte de questões. Eu amo, mas isso não significa que eu deva conviver com idólatras ou deixar pessoas idólatras adentrarem em minha casa. Isso é fato. Mas isso não significa que eu vou matar aquela pessoa e que eu vou odiar o ser humano em si. Mas as suas práticas são odiosas para mim e para a Torá e para o Eterno. A divisão aí tem que ser muito bem equilibrada, porque senão daqui a pouco o mundo todo se torna um caos como era quando nós adentramos a religião. Agora, uma outra questão que nós devemos entender, não é? São algumas questões da Torá, né? Uma das questões aqui que nós devemos entender é, é essa aqui. Vamos ler aqui rapidinho para a gente entender. Aqui a gente está em 1 Reis 13, não é? E diz aqui, um agente de Deus, não é? Aqui Verne Ishi Elohim, um homem de Elohim, não é? Ele chegou aqui para Erudá, em Betel. Não é? Deixa eu ver a palavra Betel, eu não estou vendo aqui, deve ser porque não está. Ah, está aqui, Beitiel. Não é? Então ele chegou lá, ele vindo de Judá, por ordem de Deus, enquanto Jeroboão estava no altar para apresentar a oferta. Ele, o agente de Deus, por ordem de Deus, clamou contra o altar: ó altar, altar. Assim diz Deus: a casa de Davi nascerá um filho de nome Josias, e ele matará sobre ti os sacerdotes do santuário que trazem oferendas sobre ti, e ossos humanos serão queimados sobre você. Ele deu um presságio naquele dia, dizendo: aqui está o presságio que Deus decretou. Este altar despedaçará as cinzas sobre eles serão derramadas. Quando o rei ouviu que o agente de Deus tinha proclamado contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu o braço sobre o altar e gritou: agarrem-no! Mas o braço que ele estendeu contra ele ficou rígido e ele não conseguia retirá-lo. Veja, não era a vontade dele conseguir retirá-lo. O altar quebrou e suas cinzas foram derramadas, o mesmo presságio que o agente de Deus havia anunciado por ordem de Deus. Então o rei falou e disse ao agente de Deus: ore por mim para que eu possa recuar o meu braço. O agente de Deus implorou a Deus e o rei conseguiu puxar o braço para trás. Tornou-se como era antes.
É, muito bem. Aqui nós vemos que o ato dele esticar o braço ou remover o braço é e foi permitido por Deus. Por incrível que pareça, ainda que seja muito comum não entendermos, é natural que pessoas que não estudem o Zohar Kadosh possam sentenciar outra pessoa à morte por causa dos seus desejos e da sua vontade de vingança contra o outro, seja ele qual for. E a essa pessoa, de certa forma, foi dado o poder para tirar a vida do outro. Isso é incrível porque parece-nos que é um livre-arbítrio. Mas aquele que foi sentenciado à morte, ele só pode passar sobre esse aspecto se ele também matou esse que o mata agora, da mesma forma. Houve um buraco na criação que foi criado por essa alma, como foi o caso de Caim, que matou Abel e depois foi morto por acidente. Ainda que houvesse lá uma ordem de que quem ferisse Caim, né, não existia uma proibição, e diz que um dia saindo para caçar, ele leva uma flechada acidentalmente, ou seja, os masais eles funcionam. Quando isso também está na Torá, mas eu tentei achar aqui, não lembro onde está, não é? Diz aqui. Olha, para o líder de Davi, um terlim. Senhor, tu me examinaste e me conheces. Quando me sento e me levanto, você sabe disso. Você discerne meus pensamentos de longe. Você observa o meu andar e o meu reclinar. E está familiarizado com todos os meus caminhos. Não há uma palavra na minha língua, Senhor, que você não conheças bem. Você me protege antes e atrás. Você coloca sua mão sobre mim. Está além do meu conhecimento. É um mistério, eu não consigo entender isso. Onde posso escapar do seu urua? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, você estará lá. Se eu descer ao Sheol, você também estará lá. Se eu voar com o amanhecer para descansar no horizonte ocidental, mesmo ali a tua mão me guiará. A tua mão direita me segurará firme. Se eu disser certamente, a escuridão me esconderá, e a noite me fornecerá cobertura. A escuridão não é escura para você, e a noite também é tão clara quanto o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Foi você quem criou a minha consciência. Você me formou no ventre da minha mãe. Eu te louvo, pois fui feito de maneira impressionante e maravilhosa. Seu trabalho é maravilhoso, eu sei disso muito bem. Minha estrutura não estava escondida diante de ti quando fui moldado em um lugar escondido, unido nos receosos da terra. Teus olhos viram os meus membros informes, todos eles foram registrados no teu livro. No devido tempo eles foram formados, até o último deles. Quão pesado me parecem os teus pensamentos, ó Hashem! Quão grande é o seu número! Eu os conto, eles excedem grão de areia. Eu termino, mas ainda estou com você. Ó Deus, se ao menos matasse os ímpios, seus assassinos, longe de mim. E há quem te invoca para intrigas, né? Os que te invocam para intrigas, seus inimigos que juram falsamente por você. Ó Rei, tu sabes que odeio aqueles que te odeiam, e detesto teus adversários. Sinto ódio perfeito por eles. Eu os considero meus inimigos. Examina-me, ó Hashem, e conhece a minha mente. Sonda-me e conhece os meus pensamentos. Veja os meus caminhos vexatórios e me guie por caminhos eternos. A tradução aqui é um pouco ruim, não é? Mas aqui, de certa parte, né,
vai dizer que o Eterno, ele, aqui ó, não há uma palavra na minha língua que tu não conheças bem, ou vai dizer assim, tem partes da Torá que vão falar assim, que pena que eu não consigo acessar esse texto agora. Antes que a reza chegue à minha boca, tu já terá atendido essa reza. Antes que eu fale, antes que você diga, o Eterno já sabe o que vai acontecer daqui a pouco. O problema é se você está preparado. Se você está cheio de amor, cheio de ódio, ou se você pensa, como diz no Terrilim, várias vezes a Shem fala isso, os servos de Deus falam isso, uns fazem menção de armas, de carros de guerra, de cavalo, mas eu farei menção do Criador. Aqui deve-se ter uma pontuação, porque se há reencarnações e há parâmetros a ser seguido, então não é o que vai acontecer, porque qualquer coisa pode acontecer que eu não tenha conhecimento do passado, mas é procurar entender que ele, apesar de que na minha tela eu entenda que aquilo é um degrau, uma dificuldade, na verdade é uma ajuda. Como a gente já citou várias vezes, como eu posso saber se eu tenho algo ou se não sai o furúnculo, ou se a tsará não sai na pele. Quando eu percebo isso, então eu não luto contra o que aconteceu, mas eu luto dentro de mim para dar a sentença certa conforme a Torá. Seja para um julgamento pela alma do outro e para um bom entendimento para o outro, ou seja, sobre aspectos de vingança interna. Eu sempre vou ter a escolha de amar o meu próximo como a mim mesmo, entender que ali existe uma fagulha divina, ainda que não tenha desabrochado o primeiro estágio, ou eu posso ir com vingança, que é muito mais fácil. Então a força aqui é ter a formatação exata para aquele momento. E muitas vezes nós não temos, porque fazemos sim menção de carros de guerra, fazemos menção de armas e queremos lutar contra com as nossas mãos. Sendo que o ato a ser produzido aqui pode ser como o de Jeroboão, que estica, ou Irevoam, que estica a mão para o altar e não consegue tirá-la. A ideia aqui é que Deus controla todas as coisas e que tudo está sendo formatado para que eu possa evoluir, para que eu possa chegar à conclusão de que tudo está nas mãos de Hashem. A minha formatação interna ela não pode mudar conforme as situações vão mudando. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu creio em qualquer situação, ou eu não creio. Então, se nós estamos numa formatação distante dessa, essa é a nossa missão. Consertar os nossos aspectos da alma. Entender que a Shem está em tudo, em todos, em todos os lugares. O Terrilim fala, se eu for no Sheol, no inferno o Senhor também está ali. Se eu for para tal lugar, debaixo da terra, acima, dentro do mar, e até mesmo dentro de mim, o Senhor também está ali. Isso então traz para nós que o Borê, o Criador, ele é muito maior do que se imagina. E que ele é o Criador e não nada diferente. Alguns seres humanos vão pegar os aspectos negativos e vão criar talvez histórias e você acha, poxa, para me ferir. Sim, mas também isso é a parte do seu masal. Quando você ultrapassar e tiver um entendimento sobre isso, essa situação não te ferir mais, então você terá o equilíbrio para vencer essa batalha que é contra você mesmo em relação à visão do Criador.